Opinião. Mas o que é exatamente a CUFA? A CUFA é uma organização criada há mais de 20 anos atrás, o fundador é o Celso Ataíde, alô professor, que começou no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. E a CUFA inicialmente, cara, ela surgiu mais para organizar algumas ideias ali na rua, numa quebrada, numa favela, e tentar transformar o que a gente já tinha, que era o caos, em alguma coisa positiva. Com o passar do tempo, a CUFA acabou se tornando uma grande escola de formação de lideranças, de desenvolver ações positivas para tirar a favela do caderno da polícia e botar no caderno de economia, tecnologia e tal. E organizar as ideias dentro da favela para discutir com o poder público e o poder privado para trazer soluções para a favela. Então acabou virando uma central de soluções onde a gente sempre fala que a dificuldade a gente já conhece, né, cara? A gente é PhD em tragédia, doutor em desgraça, então ninguém tá falando nada de novo pra gente quando fala de coisas difíceis. O novo é você pegar e produzir internet sem fio lá dentro do negócio, produzir lideranças pelo Brasil todo aí, como a Kaline, Massivan aqui em São Paulo, meu presidente, ó, a galera do Heliópolis aí, entender a logística que a CUFA fez agora durante a pandemia de chegar em mais de 5 mil favelas. A gente tá levando cesta básica de barco para dentro de tribo indígena. Caralho, que da no hora. lado do Amazonas, tá ligado? Até o extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, movimentar isso é um ativo novo e a CUFA nunca fez isso. Sempre a nossa ideia foi desenvolver as coisas da gente, nunca sair a público pedir nada. Só que a pandemia nos obrigou a fazer isso, que a gente ficou olhando nossos pares, os caras morrendo, todo mundo. Aí, enquanto a OMS disse, vá para casa, a gente vamos para a rua, e era a guerra da gente contra o Covid. Né? Infelizmente, nisso a gente perdeu muitas vidas, mas o protocolo de saúde nosso garantiu que as baixas fossem bem menores, comparado ao número de pessoas que estão na rua todos os dias da CUFA. Hoje a gente tem aí... A CUFA está presente em 26 estados, mais Distrito Federal e agora 17 países. Abriu mais 3 CUFAs agora na África, que é Camarões, Etiópia e Guiné-Bissau. Caralho. O Celso acabou de voltar para lá. Mas no Brasil nós estamos com 50 mil pessoas na rua todo dia. Né? Caralho, Então, gente pra cacete. Pra cacete. Gente todo dia fazendo de tudo, entregando tudo. Botijão de gás, chip, comida, material de limpeza, brinquedo, entregando marmitex. A gente entregou 1000 marmitex lá no Heliópolis. Todos os dias tá lá uma fila gigante, a pessoa passando fome lá e a gente colado lado a lado. E a gente perdeu muita gente, né, cara? Muita gente, Daniel, Eliseu, ou gente que tava na luta do dia a dia, que podia estar parado em casa, mas sem problema. Então, Henri Paulino lá de Campinas, opa, satisfação, meu irmão. Então, muita gente que a gente perdeu e muita gente que se contaminou. Mas a gente continua na luta, continua na guerra, porque não tinha saída também, né, cara? É como se fosse assim um naufrágio, Monark. É a pandemia e você tem o afogamento seletivo. Então, no afogamento seletivo, tem ali uma mulher que é solteira, então já não tem ninguém para escolar junto dela com a grana. Tem filhos em casa porque as escolas estão fechadas. Muitas vezes a gente encontrava idoso, acamado, ou 2 idosos, e essa mulher se virando sozinha. Então, na nossa visão, essa mulher é a pessoa mais importante de ser atingida na hora do afogamento. Por isso que a gente criou, dentro da campanha da pandemia, o programa Mãe da Favela. E aí, durante a pandemia, a gente teve meio que se refazer. Nunca foi a da CUFA nesses 20 anos, pedir dinheiro, comida, nunca. Vocês não vão ver isso de 2020 para trás. Pelo contrário, a gente tinha ações como a Taça das Favelas, que mobiliza na favela, tinha movimentação com empresa, criando empresa na favela, agência de viagem e tal. Nunca foi a nossa pedir nada, mas sim fazer, começar e pautar e conseguir construir coisas juntos. Quando vem a pandemia, a gente é obrigado a fazer, tipo, as empresas chamam de reconversão da matriz produtiva. Tem um corporativez, né, um dialeto, aí você tem que trazer pro favelês para saber que porra é essa. Então... eu também vai precisar trazer pro favelês pra eu entender. Eu entendi porra nenhuma. Então o cara fala... E a gente tem que fazer o quê? A gente pegou a galera mais vulnerável, mandou embora. O pouco de dinheiro que tinha, a gente colocou, ó, tem dinheiro para 3 meses aí, seja o que Deus quiser. Hoje não, hoje a gente tem informação... noção, vacina, mesmo tendo problema com o Brasil, de morrer um monte de gente com vacina existindo já, mas lá em março, ninguém tinha noção de porra nenhuma. Você olhava para o retrovisor, nunca aconteceu isso. Você olhava para frente, ninguém sabia o que ia acontecer. Então era incerto. E a gente não imaginava que ia durar isso tudo. Eu acho que ninguém imaginava, nem no pior 2 desenho. anos já, né? Então, quando a gente começou a se organizar, a gente pensou primeiro, afastou os vulneráveis e as nossas sedes, os nossos escritórios, nossos espaços maiores viraram um centro de distribuição e logística. Tu chega hoje no Heliópolis aqui, chega no Parque Santo Antônio, aqui, só em São Paulo deve ter uns 40 centros de distribuição e logística no estado de São Paulo. Tá lá, o negócio é cesta básica para lá, é nego montando, é nego limpando, botando protocolo, corrigindo o cadastro, fazendo georreferenciamento, qual foi a favela que recebeu, que não recebeu, pegando o cadastro pessoal, quem recebeu esse mês, quem não recebeu, o que vai agora? Vai dinheiro, vai gás, vai comida, o que vai? Então tem todo o pessoal vê só a cesta básica para lá e para cá, mas por trás tem uma mobilização enorme, que a gente convocou, inclusive, agora esse ano,
como as doações caíram 85%, a gente teve que juntar com outras organizações, tipo a Frente Nacional Antirracista, que trabalha com as questões raciais, uma rede de organizações que trabalham, o Gerando Falcões e o Grupo União BR, através de União São Paulo, que tem a família Diniz à frente, a Geise e a Ana Diniz, e também chamamos a Unesco, porque não se trata só de cesta básica, se trata de um movimento de engajamento para discutir um tema seríssimo que é a fome no Brasil. 20 milhões de pessoas não vão ter o que jantar hoje, é sério pra cacete isso. Isso é tristíssimo. Cara, você meio que já sanou uma dúvida que eu tinha, que era como a CUFA se financiava. Você falou que de 2020 para frente aí acabou tendo que correr atrás de um financiamento, mas até então era o próprio movimento, era a própria CUFA que se financiava por meio das empresas que vocês facilitavam o aparecimento delas, não é? Mas essas empresas, essas coisas, tipo a agência de viagem, você falou, a CUFA é sócia, como é que funciona essa parada? O Celso Ataíde saiu da CUFA em 2015 para tocar uma coisa chamada Favela Hold, que é um conjunto de empresas que atuam só em favela. Então tem empresa de logística, tem empresa que trabalha com edição, só editores, tem empresa agora de chip, a Alô Social, que nasceu durante a pandemia, que foi a empresa que possibilitou que a gente distribuísse 500 mil chips gratuitos com um programa chamado Alôzão, que era 6 meses para ligar e rede social de graça, para as mulheres terem acesso à internet. A internet hoje devia ser um consenso do mundo político, para a gente votar um projeto que a internet fosse um direito fundamental igual a saúde e educação, né? Os outros direitos também estão na Constituição. Porque hoje a gente viu na pandemia a importância... Não, você não vive sem internet. Quer dizer, dá pra viver, mas você tá muito limitado. Então, assim, a gente fez essa batalha. E aí, o que acontece? A Hold vem agora para ser o desenvolvimento de empresas que são... Os favelados são sócios. Parte da receita da Hold é para financiar as ações da CUFA, para a gente não ficar dependente. Porque muitas vezes você ser o setor vive do dinheiro privado ou do dinheiro público. Quando você começa a desenvolver sua própria receita, você tem mais ali autonomia, uma condição de planejar, e a autonomia mantém também, né? Então é uma construção nova. E a gente sempre falou dessa questão. A gente nunca falou de um social desvinculado de dinheiro. Nunca falou de um social desvinculado de economia. Até porque se você não tem economia, você não viabiliza o social. Eu vejo os caras falar emocionados da mulher, do negro, do jovem. Aí eu olho na política pública só tem dinheiro? Tem não. É só uma secretaria que o cara tem ali, um buraquinho, então não vai funcionar nada. É verdade. Se não tem... Se é emocionado no discurso, se não tá no orçamento, esquece. É verdade, é verdade. E, porra... Todos os caras que trabalham com vocês lá são favelados? Todo mundo. E há um princípio nosso. O que a CUFA fez quando nasce? Na sua história. Ela faz uma opção. Primeiro, essa coisa do território das favelas. Formar lideranças de lá. E por que de lá? Porque o cara conhece o território, o cara tem um acúmulo de vivência ali. E a gente acredita que a favela tem que ser protagonista do seu processo. Então tem que ter o Massivan lá, tem que ter o Tito em Guarulhos, tem que ter o Pequeno lá no Ceará, tem que ter a Carinha na Paraíba, de lá. Desse lugar. Então essas pessoas precisam estar nos processos de decisão. Não adianta ninguém decidir aqui numa mesa e levar lá pronto. Não adianta, a gente não vai acreditar numa mudança que venha nesse modelo. Então a galera que participa desse processo, ela é constantemente formada. Todo dia está formando liderança, homens e mulheres. E a gente definiu algumas questões para a CUFA. A CUFA é a única instituição que, pode entrar no Google aí e procurar se tem mais alguma, que tem 10% de cota para brancos, porque ele decidiu ser uma instituição de pretos mesmo, tá ligado? E a galera do Sul ainda quer, todo encontro quer mudar para 15, para 20. Os brancos é foda, eles sempre querem mais. E aí tem cota para brancos na CUFA e o percentual de homens e mulheres nos cargos de direção. Então isso é um princípio nosso. Desde o começo. Da favela, desde a fundação. Porque senão nós vamos virar uma instituição muito legal, de caras muito amigos nossos, de brancos muito legais, parceiros como a gente tem vários, mas que os favelados eles serão um mero coadjuvante da sua própria história. E não é isso, não é esse... Não tem sentido para nós, tá ligado? E Tô também ligado. não é uma instituição de franquia, de favela, não. Cada lugar que você for, você vai encontrar os calados. Não vai encontrar no mesmo nível, porque o Brasil é monstrão, né? Tu chega... Teve que... Lá no Acre, por exemplo, a gente teve que montar barco para entregar a cesta básica. Então é diferente tu tá aqui que tu pega um carro, um metrô, um trem e tu vai. É outra fita de tempo, de espaço, mas o foco e o princípio nosso permanece o mesmo. Da arrecadação que vocês têm com as empresas, você sabe dizer, tipo, qual porcentagem fica para a estrutura de logística mesmo e qual porcentagem retoma para a galera, para as pessoas que estão nas favelas e tal? Vai de 5 a 10, depende do que faça. Porque muitas vezes o cara não doa em dinheiro. O cara fala, eu dou 1 milhão, cestas básicas. A gente fala, mas tem que botar uma gasolina, como é que as cestas chegam? Tem que alugar um caminhão, tem que limpar os alimentos.
Tem que cuidar do protocolo de saúde de quem entrega e de quem recebe. Porque senão você faz outra aglomeração e as pessoas se contaminam. Você vai ter que fazer a gestão do espaço, de cuidar. O alimento não pode ficar estragado. Tem que ter manutenção o tempo inteiro. Tem que ser pessoas que estão trabalhando lá, arriscando sua própria vida. Então é preciso entender que há essa estrutura por trás. Então a gente faz um debate de acordo com o tamanho do patrocinador, né? E muitas vezes a gente faz ainda discussão de que a gente arrumou outro apoio, para esse transporte. Por exemplo, no Acre não tinha, arrumei um cara de barco. Aí já tem um cara da indústria naval que dá a planta. Já tem outro. Então, assim, a gente foi também somando várias diferenças de inteligência para poder viabilizar, porque nem sempre também todo mundo vai pegar no cash e botar. Né? Hoje não, com a visibilidade que tá, o cara quer saber, pô, o cara vai lá num centro de logística aqui do Heliópolis, ou lá na Madureira, o cara olha o negócio, o cara, não, bicho. Tem que aqui apoiar para vocês melhorar a iluminação do negócio, questão do ar, os trabalhadores que estão aqui, a qualidade, o transporte com cuidado para você chegar nos lugares, né? Porque tem gente na rua o tempo todo. Você tem alguma estimativa de quantas cesta básica? Vocês fazem tudo, cesta básica, gás, você falou? Tudo. Você tem alguma noção de quantidade dessas coisas? Baseando por pessoas que a gente atendeu, a gente levantou ano passado 187 milhões. De pessoas? Não, de 87 milhões de valores. Entre comida, gás, chip, tudo. Se a gente calcula quantas pessoas foram atendidas, foram 1 milhão de pessoas. O nosso cálculo é 1,5 milhão. Cada pessoa, ela corresponde a 4,2 atendida. Então, se eu tenho 1,5 milhão, eu cheguei aí a 6 milhões de pessoas. Né? Nós já estamos agora em 400 agora. Tem que olhar para atualizar, porque toda hora vai mudando lá no site. Então, imagina, é só você fazer a conta, a quantidade de pessoas que a gente está atendendo, tá ligado? Isso é muito foda. Isso é muito doido e é muito gigante quando você olha, né, cara? E você vai chegando. Eu tô vindo de Salvador, depois vim pro Rio, São Paulo, mas vou pro Ceará, depois lá Pernambuco, lá. E aí tu conhece o Brasil inteiro? Direto. Só que agora eu tô morando em São Paulo. Aí, porque na pandemia, que dia que eu tava? Eu tava na CUFA Global, que era essa articulação internacional que nasceu em 2015, que nós organizamos a Semana da CUFA em Nova York. Fizemos um evento na sede da Columbia, lançamos um evento na sede da Fundação Ford, lançamos uma pesquisa lá e terminamos na ONU. Porque qual era a nossa tese? Quando a CUFA transbordou o Brasil, a gente foi nos países da América Latina, tudo que é tudo vizinho, até de onde você vai para um país e pega o ônibus e vai. Só que aí começou a chegar em Nigéria, Estocolmo, Estados Unidos. Aí só se a gente fosse, né, criado uma empresa aérea também, né? Favela Fly e tal, né? Daqui a pouco? Daqui a pouco, mas a gente acabou criando a agência, a Favela Vai Voando, né? Que é a agência de turismo. E aí a gente, mas como é que nós vamos fazer para chegar? Aí nós decidimos que estrategicamente faria um evento na ONU, que é onde estão 194 chefes de estados do mundo, e a partir de lá interage as CUFAs com eles. Então aí a gente inclusive tem assento lá, afrodescendente, juventude, ONU Habitat, são as cadeiras que a gente tem lá para dialogar os temas que são dos nossos interesses. Daí terminamos no carnaval na Times Square sem autorização, ainda bem que a polícia gostou de nós, não prendeu a gente, e inauguramos um escritório lá no Bronx, que é a sede da CUFA Global. Caralho, que louco. Eu tava lá nesse bagulho aí. Aí com a pandemia eu tive que cuidar, né, sair dessa articulação, Nova York, para cuidar dessa parte do Norte e Nordeste. E aí o presidente daqui de São Paulo, Massivan, lá do Heliópolis, ele é presidente da CUFA Estadual de São Paulo. E da ideia de que agora eu tinha que ficar aqui articulando para ajudar a consolidar o trabalho que se expandiu aqui. Entendi. Bom, quando o Monark perguntou lá quanto da grana dos patrocinadores e tal, em estimativa que voltam, e tu falou um número, porra, por conta da pergunta anterior que eu te fiz, que só tem, que vocês contratam os favelados, então eu diria que toda a grana, por mais que ela alimente a máquina da CUFA, ela volta pra favela. Total. Não tem jeito. E se você olhar também, quando você olha 6 milhões ano passado, quando a gente atendeu 1,5 milhão de pessoas, atingindo 6 milhões, o Brasil já estava com mais de 10 milhões passando fome. Agora o Brasil está com 20 milhões. Aí você começa a olhar que o monte que você olha, na hora que você vai para a realidade é difícil. Comparado ao tamanho do problema. É tipo estancar um barco com vários furos, né? Porque também a CUFA não quer substituir o Estado, né? Tem uma responsabilidade que é do Estado de fazer. Nós estamos fazendo porque não tem outra alternativa pra gente. Não vai deixar a nossa galera morrer de fome ali.